os dois tempos. Olha, dá o máximo ao tempo todo de dois tempos. Pois é, essa é a nossa patrocinadora. Tem que ter, né? Pagar nossas contas. Pagar nossas contas tem que ter. Então vai logo lá, Marquinhos. Tá bom, deixa essa pra lá. Música nacional. Bom, a música nacional foi influenciada na década de 60 por uma grande exaltação nacional, devido a fatos como a seleção brasileira ganhar o bicampeonato mundial na Suécia em 1958 e, claro, não podia faltar, claro, o JK construiu a nossa querida Brasília, foi uma coisa muito linda. Então esse tipo de coisa fez com que sentisse em nós um sentimento assim mais, sentimento mais sentimizado, um sentimento brasileiro dentro do nosso coração, fica batendo tudo. Na hora do jogo do Brasil, claro, quando o Felipe Melo pisa nos outros, é expulso, a gente não gosta. Isso é normal. Professor, né, Marquinhos? Dois como chamar Dunga Burro, isso é normal. Isso é pânico. Mas ontem na Copa de 1958 foi uma maravilha, ganhou, a gente ficou bebendo umas biritinhas no bar e pegando a mulher. Pois então, esse tipo de coisa, essa exaltação nacional influenciou muito na música. A bossa nova ficou conhecida no mundo todo, né? Com o Jobim, todos aqueles caras que tocavam violão, os caras tocavam bem pra caramba. Esse tipo de coisa influenciou, foi muito legal. Bom, esse tipo de coisa influenciou, por exemplo, os festivais de música brasileira. É nessa época que o rock veio pro Brasil. É isso mesmo, galera. É aí que surge o rock, que coisa mesmo. É aí que surge o rock brasileiro no país. Na Record, nessa época, surge um programa televisivo que chamava FMB, Festival de Música Brasileira, onde tinha como apresentadores o nosso grande Roberto Carlos, o rei da nossa música, a Vanderleia, que era a bonitinha da época, e o Erasmo Carlos, que era o feinho. Então, deu ternura, né, galera? Pois então, nessa época, o Roberto Carlos fica muito famoso, porque tem aquela musiquinha dele, meu caro Beto Bibi, eu não sei cantar muito, eu não gosto do Roberto Carlos. Pode chamar ele de rei da música, mas o cara canta mal pra caramba, mas todo mundo gosta dele, tudo bem, tudo bem. Pois é, nessa época, o que você quer falar? Ele tá escutando? Pois então, fiquem calados, não pra Cai! Plateia ao vivo, please, silence. Pois então, é nessa época, zoom. Pois então, é nessa época que se destacam três vertentes da música. O pedido deu certo, viu, Marquinhos? Produção, rapaz, ó, eu vou continuar mais um tempo no programa, estava querendo sair, mas do jeito que anda, eu aceito um novo contrato. É isso aí, brasileiro. É só reclamar, é só pedir seus direitos que você consegue. Pois é, 10 anos depois, tá, gatinho? Sou casado, não tem nada não. Mas não é esse ano. Pois então nessa época surgem três vertentes musicais. Ouço ruídos. Tá. É nessa época que surgem três vertentes musicais. A bossa nova, que fez muito sucesso, o rock e, claro, não podia faltar, a música de cunho social, que eu até esqueci de falar. Essa música surge por causa desses movimentos sociais que teve, Revolução do 30, parará. E agora nós vamos com as artes plásticas, né, Rogério? Não, é música internacional, Marquinhos. Mas só confirmando aí, música internacional, toda essa exaltação fica conhecida como tropicalismo. Bastante conhecido que a gente conhece hoje, Caetano Veloso faz isso muito bem, viu, Marcos? Agora, música internacional tem como ponto principal o rock. O rock ele começa a ser popularizado em todo o mundo, principalmente com as bandas inglesas Beatles e Rolling Stones. Nas suas letras eles faziam críticas. E eles faziam críticas pedindo, principalmente crítica relacionada à política, pedindo mais liberdade e também o fim da guerra do Vietnã. Mas falando do Rolling Stones, eu tenho uma coisa para falar com vocês. O Mick Jagger estava no jogo do Brasil, ele é muito pré-fio, perdemos a pré. Ele tem fregueira, tem bicho, vai estar focado. Mas tudo bem, só para você, telespectador, ficar informado, porque somos muito informados, para vocês serem pessoas muito bem cultuadas. Na década de 1950, nos Estados Unidos, surge o rock, é isso aí, mas não era o heavy metal ainda não, calma, vai chegar essa parte. Surge o rock com o nosso querido Elvis Presley, rock, com a fusão do jazz, ou com a fusão da música negra e do country. Depois é que vai pro heavy metal, viva o heavy metal, galera, rock and roll é nós. Bom, aí aqui entra artes plásticas, é você não sou eu. Não sou eu. Que isso? Artes plásticas? Eu sou o principal. Eu sou. Rogério, eu sou o principal. Eu faço artes plásticas. O meu contrato é maior do que o seu. Eu não faço mais. Você quer cair no pau? Só porque tu quer comissão, cara? Tá certo. Eu vou falar sobre artes plásticas. Bom, artes plásticas nacionais. Bom,
A arte abstrata nessa época aí, década de 60, ela se destaca, né, pelo informalismo lírico e gestual. É nessa época que os meios de comunicação vão ditar o que os artistas vão fazer. Incrível, antigamente se fazia sozinho, agora são dependentes dos meios de comunicação. E a arte fica mais politicamente enganjada. Bom, agora artes plásticas internacionais, agora é sua vez. Nas artes plásticas internacionais, que agora é minha vez, elas fazem vanguardas das artes. Então surge o pop art, aquela arte cinética com o movimento, e surge também o minilismo. Esse último minilismo, ele foi um movimento artístico que ele participou bastante nos anos 60, onde sua principal característica é o uso de menos recursos. Então, na pintura usa menos cores, também na música uso de menos notas, então fica aquela repetição sonora. E também as artes plásticas com repetição simétrica. Foi você que deu o telefone para a Jorgette, foi? Não, Jorgette é de história, mas bem que é só minha. Quando eu sair daqui, tá ouvindo, né? Pode ser que mas então, agora depois das artes plásticas, nós vamos voltar com a arquitetura. Essa coisa linda que Deus deu para nós. Pois na arquitetura na década de 60, há uma releitura dos valores modernos e a proposição de novos valores artísticos. Esses arquitetos propõem uma forma radicalmente nova. É nessa época que surge, claro, Oscar Niemeyer, nosso grande velhinho que construiu o Brasil. Pois é, falando em Oscar Niemeyer, não poderíamos esquecer o grande professor dele de matemática, que foi o professor Alexandre. Sim, aquele que deu aula para Dom Pedro II, JK e Getúlio Vargas. Só que desses quatro, só passou o Oscar Niemeyer, que era bom de matemática, virou arquiteto. Mas tudo bem, todos foram grandes na vida tudo bem. Pois então, aí depois disso tudo entra o teatro mundial. Mundial, vai lá, Marquinhos. É nessa época do teatro mundial que surge, década de 60 por aí, surge um tal do teatro do absurdo. O nome de absurdo era um absurdo. Que pregava, absurdo, né? Que pregava a destruição dos valores e bens. Foi nessa época aí que surgiu as boiolagens desse tal de divorciamento, de divorciação, esse negócio de pai matar o filho, negócio de emo, pois foi nessa época que surgiu. A produção está me dizendo que a palavra não é de divorciamento, é divórcio, desculpa. Tudo bem. Então, a partir da pós-Segunda Guerra Mundial, também surge um teatro antirrealista que dizia que tudo era ilógico, que encarava a ligagem como um obstáculo entre os homens e isso mesmo. Então, é nessa época que se destacam os grupos teatrais. E lá vai o Rogério falando um pouco sobre o teatro nacional. O Teatro Nacional, ele começa com o TCP, que é o principal polo difusor desse teatro brasileiro. Ficava em São Paulo, que é o Teatro Brasileiro de Comédia. O teatro, existiam dois teatros que se destacaram na década de 60. O Arena e o Oficina. A diferença dos dois é que o Arena, ele é mais nacionalista. Ele pega obras mais do autor nacional. E ele valoriza mais o seu país. Já no Oficina, ele pegou mais obras assim, mais estrangeiras. E além disso, a Oficina ele ajudou na criação do tropicalismo. E é isso aí, Marquinhos. Agora, pessoal, o nosso Repórter S está chegando ao final. Esse, particularmente, é o nosso último... o nosso último programa, mas não fique triste, estaremos por aí, podem nos procurar, as fãs, claro, podem nos ligar, nós entendemos que vocês são loucos por nós. E é isso, galera, nós estamos terminando mais um jornal, o seu Repórter S. Salve, Marcos, notícia urgente. Ontem, após o comício de Jango, a ditadura está